A paz do Senhor. Quero trazer uma palavra hoje do coração de Deus para o seu coração. É uma palavra revelada, é uma palavra que muitas pessoas já leram, mas poucas vezes meditam e aceitam o que nela está escrito. É a palavra do Senhor que se encontra no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 29, versículo 1, que diz: O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Presta atenção. Na anatomia das palavras, no dicionário, cerviz significa a parte posterior do pescoço, ou seja, da nuca, onde parece a parte mais endurecida. Usando o senso comum, as pessoas mais velhas diziam assim: você está com o pescoço duro. Significa que a pessoa está com dureza de atenção para uma repreensão, uma correção. A palavra do Senhor que se encontra em Provérbio tem como título: ame a repreensão. Se você já recebeu alguma vez uma repreensão e você não gostou, e você não achou que foi uma repreensão boa, ou você até se chateou com a pessoa que lhe repreendeu, lhe corrigiu, você não deveria pensar assim. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios 29:15 que a vara da repreensão é para a criança. Porque se a criança ela se encher de si mesma e ela não for corrigida, não for orientada, ela vai envergonhar a mãe dela. É isso que a palavra de Deus diz: ela envergonha sua mãe. Então, o que o sábio Salomão nos ensina aqui nessa palavra, na verdade, é que a pessoa que é repreendida e que não aceita aquela correção, ela endurece a cerviz. No Salmo 95, a palavra de Deus diz: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça a cerviz. Porque no passado, o povo do Senhor fez isso e o Senhor disse que eles foram destruídos. Então aqui, essa questão de endurecer a cerviz, diz que a pessoa cairá, né, na destruição. Por exemplo, quando alguém lhe disser que você está fazendo algo errado, que você não deveria se posicionar, ou tomar determinada postura, ou exercer um tipo de conduta, muitas vezes até contra o princípio da palavra de Deus, contra pesos que a palavra de Deus tem, principalmente em relação a seus servos e ao que o Espírito Santo diz. Então, uma pessoa, quando receber correção, repreensão, ela deve abrir o coração dela e compreender aquela correção. Refletir à luz da palavra de Deus e depois ela perceber que aquela correção para ela foi benéfica. Isso ela estaria evitando situações perigosas, possíveis, né? Em uma ocorrência, em um futuro maior. Então, aqui diz assim que se nós formos repreendidos por uma pessoa, a gente deve ter respeito por aquela repreensão. Antes de rejeitar ou de dar algumas desculpas, a pessoa deve refletir com o Espírito Santo sobre sua própria conduta. Não se revoltar contra quem lhe repreendeu. Você não vai atingir essa pessoa. Ao contrário, você vai atingir a você mesmo. A pessoa que te corrigiu, ela não vai sentir, não vai ser ofendida por nada. Ao contrário, ela está em uma boa posição. Está na posição de quem está orientando pessoas, trazendo elas de volta para um caminho que a palavra de Deus conduz. E então, a repreensão que é acolhida, né, a advertência acolhida, faz bem para a pessoa que recebe. Uma coisa que eu aprendo nessa palavra, faz comparação com o capítulo de Lucas, o Evangelho de Jesus, no capítulo de Lucas 23, do versículo 29 ao 43. Aquele exemplo do ladrão da cruz. Jesus
o justo e santo, a nossa redenção, foi para a cruz com dois ladrões. Um ladrão, observando a situação, ficou quieto. O outro, de maneira soberba, com a cerviz dele bem dura, blasfemava do Filho de Deus, dizendo: se você é, colocava em xeque a pessoa bendita e santa de Jesus, se você é o Cristo, então desce daí e salva você, e salva nós também, como se sentindo digno de receber salvação, libertação daquele momento cruel, uma vez que ele mereceu estar ali. Quem não merecia era Jesus. Então aquele homem tinha cerviz dura, blasfemava do justo e santo e queria ocupar a posição, queria se destacar. Então aquele outro disse: olha, nós merecemos estar aqui, mas ele não. Você por acaso não tem respeito? Você não teme a Deus? E uma coisa que eu aprendo aqui: a palavra de Deus não faz menção mais desse ladrão. Em nada. Então significa que pela cerviz dele dura, o fim dele foi determinado. Agora, o outro, Jesus disse para ele: hoje mesmo. Com Jesus é logo. Hoje mesmo você vai entrar comigo no paraíso. Então, a palavra, esse ladrão serviu de exemplo para nós. Se nós endurecermos nossa cerviz contra aquilo que é de Deus, contra aquilo que é justo, contra aquilo que é santo, o nosso Deus vai nos destruir. Ah, mas ele precisa nos destruir? Não, nós estamos buscando a destruição porque ferimos princípios da palavra. A palavra é para nós, a nossa bússola, o nosso caminho para poder andar e prosseguir com Deus. Outra coisa que eu aprendo, a palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo faz a advertência bem assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vocês um coração mau e infiel, para que venha se apartar do Deus vivo. Uma pessoa se aparta do Deus vivo quando ela tem a cerviz dura, quando ela se sente endurecida, quando ela se sente muito numa posição de que não se ofende mais. Ao contrário, ela se defende, né? E a palavra de Deus nos ensina também que é um coração quebrantado e contrito que agrada a Deus. Mas a pessoa tem que vir a Deus com esse coração contrito e quebrantado, buscando receber dele a fonte de vida. E não, já vi com o coração duro, já repreendido muitas vezes, com a possibilidade de ser destruído, e querer que Deus se agrade dessas pessoas. Eu vou te dizer, Deus não se agrada. E se você já alguma vez já sentiu que alguma correção, que alguma repreensão da palavra veio para você, se desperte, se renda a Deus e cuide de observar seu caminho que é perfeito e a sua palavra que não erra. Deus abençoe.